te odeio! Foi dito que você iria destruir o Sith, não se unir a eles! Faz algum tempo que a gente não aparece aqui no Geek Wars e a gente vai comentar um pouquinho sobre essa notícia que The Acolyte supostamente foi cancelado de acordo com o Deadline, de acordo com esse portal de notícias sobre séries, filmes que tem lá nos Estados Unidos e que uma leaker, alguém ali acabou vazando essa informação de dentro da Lucasfilmes e era uma coisa que a gente já estava esperando. Quem acompanhou o The Acolyte lá no Geek Brasil, provavelmente eu vou centralizar as reviews, as coisas de Star Wars de novo aqui em Geek Wars, né? Eu tava testando lá no Geek Brasil, mas a gente já falou, a gente já comentou sobre alguns, na verdade, né, vários erros que The Acolyte teve durante toda a sua produção. Um roteiro fraco demais, não condizente nem mesmo com o episódio 2 de Star Wars, né, ou o episódio 9, né, é muito abaixo do episódio 9. Episódio 2 e episódio 9 disputam ali como um dos piores filmes de Star Wars, mas o 9 com certeza é muito pior que o número 2. Mas a questão é que a gente tinha toda essa abordagem, era um local, um momento de Star Wars que nós queríamos saber um pouco mais, né, envolvendo a forma como esses personagens poderiam ser explorados mediante a Alta República e o declínio dos Jedi para ali a batalha, o confronto, a guerra civil contra o exército separatista. E tudo isso é importante a gente saber, tudo mais, só que entregaram na mão de uma certa showrunner que não conseguiu fazer uma obra à altura deste universo. Definitivamente ela quis criar um Star Wars dela. Ela quis fazer o seu próprio Star Wars e não respeitou aquilo que o George Lucas havia criado para a sua história. E é claro que, por mais que eu tivesse com expectativas para que uma segunda temporada pudesse acontecer debaixo de Dave Filoni, com Dave Filoni falando isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui tem que fazer, isso aqui não pode fazer. Agora, tendo ali essa possibilidade sobre as coisas que foram abordadas na trama, mereceu o seu cancelamento, né? Mereceu o seu cancelamento e, cara, eu posso dizer que eu estou feliz e puto. Eu estou feliz e irritado com essa notícia. Eu vou explicar pra vocês mais sobre quando a gente for começar a ler aqui. Então vamos lá, vamos aqui o título da matéria escrita aqui pela Nelly Andriva. Foi ela que recebeu a notícia, né, sobre o cancelamento da série e publicou aqui pra geral. The Acolyte cancelado. Não há segunda temporada para a série Star Wars da Disney Plus. Exclusivo. A história The Acolyte não continuará, com a Lucasfilmes optando por não prosseguir com uma segunda temporada da série derivada de Star Wars, estrelada por Amandla Stenberg, disseram fontes ao Deadline. Então, ela tá meio que comentando que alguém da Lucasfilm acabou vazando ali pra eles da Deadline e através disso ela está comentando, ó, não vai ter, pode falar aí e tal, não vai ter segunda temporada. Acabou saindo na mídia, explodiu geral ontem, todo mundo tava acompanhando. Tinha muitos conteúdos pra abordar lá no Geek Brasil e eu falei, cara, vou ter que encaixar isso em algum lugar e eu quis trazer aqui no Geek Wars. E até mesmo, coitada, da Amandla Stenberg. Eu não sei se ela é uma atriz ruim e eu não sei se ela foi dirigida de forma ruim, mas a gente sabe que a interpretação dela não foi uma das melhores lá em The Acolyte. Cara, ainda mais, ela já é uma atriz que provavelmente seja limitado. E aí você entrega dois papéis extremamente importantes para a personagem, que é ali a Osha e a May, e ela não consegue passar a simpatia, a parte realmente que a gente vai se apegar ao personagem. Todos os personagens em volta da Osha e da May eram mais interessantes que a protagonista ou que as protagonistas. Não faz sentido, cara, você focar em personagens que são ali mais interessantes, você ter um foco maior sobre a trama e a protagonista da história, cara, whatever, eu não quero saber da história dessa garota. Segue com os caras, segue aí com os Jedi, segue aí com, sei lá, com o Sith, ou seja lá o que for que o Kimir era ali. Mas o ponto é que a história precisava ser elaborada de uma forma melhor. The Acolyte, como eu tinha dito pra vocês, e eu concordo tremendamente com a última opinião do James Gunn, há uma forma precoce, há uma ansiedade de produzir um conteúdo, produzir uma parada, que às vezes se a pessoa tivesse ali
marinado, se ela tivesse meio colocado de molho um pouco mais, a história teria ficado melhor. Teria realmente dar uma lida ali no roteiro sobre essas falas. É uma fala pior que a outra, é um diálogo pior que o outro, não tem uma questão de profundidade sobre os personagens. Então, eu fico até questionando aqui sobre se a Amandla Stenberg é uma boa atriz ou não, mediante a tantos diretores ruins, né, e também o roteiro muito fraco de The Acolyte. A notícia da decisão veio mais de um mês após a primeira temporada de 8 episódios da série, da criadora, diretora e produtora executiva e showrunner Leslie Handler ter encerrado sua exibição no Disney+. Cara, é muito estranho. A mulher era criadora, diretora, produtora executiva e showrunner. Isso não funciona, cara. Não funciona, não tem como funcionar. Você não tem ninguém do seu lado. Definitivamente ninguém do seu lado pra falar: ih, será que isso aqui vai dar merda? Sabe? Você não tem ninguém aparece aqui creditado. Jogaram a bucha tudo na mulher, né? E porque ela fez o programa, ela assumiu o BO e falou, bateu no peito e falou: eu posso fazer um Star Wars melhor do que o George Lucas. Era uma afronta total. Todo mundo já sabia que essa mulher poderia fazer com que Star Wars fosse algo realmente ali pra ser deixado de lado, pra abordar uma fanfic bizarra do Kimir com a Osha. E a gente observou que deram 200 milhões de dólares na mão dessa mulher. Eu fico pensando, o que aconteceu? Poderia ser um homem, poderia ser qualquer outro tipo de gente, mas se não tiver um planejamento, caraca, que coisa bizarra que aconteceu aqui em The Acolyte. A notícia não é totalmente surpreendente, porque The Acolyte foi ok com os críticos, com 78% no Rotten Tomatoes, e mais dividiu os fãs de Star Wars, o que se refletiu em sua audiência geral. Né, os críticos também são sacanas, né? A gente sabe que muita gente não gostou, muitos críticos não curtiram, e 78% no Rotten tá muito alto ainda. Essa série tá muito... Tem muito filme aí, muita série que tem uma nota menor e que é muito melhor do que foi apresentado em The Acolyte. O The Acolyte parece uma parada assim que é desgrudada de Star Wars, colocaram um universo à parte, um roteiro à parte, que é muito, muito bizarro. Dava até pra pensar assim, dava pra colocar num filme, dava pra fazer ali uma trama melhor sobre essa percepção, mas não. Simplesmente eles decidiram fazer uma série com 8 episódios que você não sabe quase nada sobre a maioria dos personagens. Motivada pelo interesse na venerável franquia espacial, The Acolyte teve um começo forte, quando foi lançada em 4 de junho com 2 episódios, gerando 4,8 milhões de visualizações em seu primeiro dia no serviço de streaming, para se classificar como a maior estreia da série no Disney Plus este ano. Então LP, por que foi cancelado então? Cara, fã de Star Wars é o fã mais fiel que existe numa franquia. Você pode literalmente lançar uma garrafa d'água escrita Star Wars que vai ter gente comprando, sabe? Tipo, você pode fazer, sei lá, você pega essa garrafa aqui, essa garrafa básica, não tem nada escrito nela, você escrever Star Wars, alguém vai comprar. É bizarro o que essa franquia consegue fazer com as pessoas para poder adquirir, usufruir os produtos ou até mesmo assistir novos programas. Então, ter a maior audiência é porque era algo que chamava a atenção. Era uma história que se passava na Alta República, 100 anos ali, para abordar personagens até mesmo interessantes, como Plagueis, o Yoda estava vivo, muitos personagens aí também dos livros e das HQs da Alta República poderiam aparecer na série, mas não. A gente viu 4 Jedi completamente perdidos, nós não sabemos até agora porque eles eram tentados pelo lado sombrio, o que aconteceu em suas vidas, e numa série de 8 episódios isso não pode acontecer, cara. Uma série de 8 episódios isso não pode acontecer, o que mostra por que The Acolyte foi definitivamente cancelado. A contagem subiu para 11,1 milhões de visualizações globalmente após 5 dias de streaming, o que realmente acabou gerando ali uma certa expectativa entre as pessoas que estavam acompanhando, né? Entre os fãs de Star Wars e até mesmo a quem estava realmente como curioso para acompanhar a franquia. A grande questão é que os 2 primeiros episódios, eles foram ok's. Eles foram 2 episódios até que interessantes para abordar a trama. Tudo bem que tem um baita fura ali da nave deixando a May escapar, né? Não tem nenhum sensor de calor ali pra ter, mas é Star Wars, a gente releva, tem fogo no espaço, tem som no espaço, então beleza, vai. Só que aí vem o episódio 3, cara, e quebra todas as expectativas possíveis sobre essa série. Nós então temos aqui que
corroborando com os dados da Disney, a série fez sua estreia na parada dos 10 principais originais da Nielsen, em sua semana de estreia na 7ª posição, 488 milhões de minutos assistidos, subindo para a 6ª posição na semana seguinte. Mas The Acolyte não conseguiu manter o ritmo, saindo do top 10 na semana 3 e permanecendo lá até retornar para a 10ª posição após o lançamento do final, 335 milhões de minutos, considerando o menor número para um final de série de Star Wars. Então aí, ó, que eu acabei de falar pra vocês, né? A partir do episódio 3 já desapareceu do mapa aqui do radar mediante a audiência de Star Wars, né? Então, depois do episódio 3, você começa a ver ali os dedos da Leslie, a forma como ela tava abordando as bruxas, a maneira como abordou o Jedi, que todo mundo começou a falar, ih, isso aqui tá bizarro, tá estranho. A galera já começou a dar no pé e falar, não, isso aqui deixa pra lá. Assim como outros serviços de streaming globais, como Netflix e Prime Video, o Disney Plus tem um alto limite de audiência para renovar séries de alto nível e grande orçamento, que custam mais de 100 milhões por temporada para serem produzidas. A gente observou isso recentemente em One Piece. E através ali da serialização de One Piece, a gente ficou pensando, né? Será que vai renovar? Será que não vai renovar? E aconteceu ali da renovação para a 2ª temporada. The Acolyte tinha essa ideia de ter trazido novas pessoas para acompanhar a série, novas assinaturas para acompanhar a trama. Só que depois, logo depois da 3ª semana, a galera já desistiu, já parou ali de acompanhar a série por si só. Em entrevistas, a Handland revelou que apresentou suas ideias para uma 2ª temporada, compartilhando suas esperanças de uma renovação. Tá falando ali da Leslie. A primeira e mais bem sucedida até agora, série Disney Plus da Lucasfilm, The Mandalorian, continua cruzando para longas com o próximo The Mandaloriano e Grogu. Ahsoka, a série da empresa que precedeu The Acolyte, foi renovada para uma 2ª temporada. Então a gente já começa a perceber aqui que tem movimentos do Dave Filoni completamente na parte criativa. Eu já tinha comentado para vocês que o Filoni não estava envolvido em The Acolyte. Ele não é besta, gente. Ele não vai chegar depois de 200 milhões que foram investidos, cara, 200 milhões de dólares, velho, 200 milhões de dólares que foram investidos em The Acolyte. Ele não ia chegar para uma obra que foi criada antes dele assumir, antes dele tomar uma posição como diretor ali criativo de Star Wars, da Lucasfilmes. Ele não ia chegar e falar, galera, ó, vai dar bom não. É claro que ele vai falar pro pessoal assistir, porque se o pessoal não assistir, a cadeira dele vai rodar, ele vai perder ali o emprego dele. Então, provavelmente ele falou, ó, vai, a gente vai tomar esse prejuízo aqui, vamos ver no que vai dar. E deu no que deu. Ele falou assim, já tá aqui mesmo, corta aqui o barato e pra gente observar a trama. E a gente tá vendo, porque o Mandaloriano e o Grogu é coisa do Dave Filoni e também do Favreau. Agora nós temos a Ahsoka, que é coisa também do Filoni. Toda a produção também, por exemplo, Bad Batch também é uma criação do Filoni. A Clone Wars é uma criação do Filoni com George Lucas. Rebels também é uma criação ali do Dave Filoni. Todas essas construções de Star Wars, todas essas construções envolvendo este universo, tá saindo, as coisas mais aproveitáveis estão saindo das mãos do Filoni. E provavelmente Andor também vai ter alguma pegada ali do Filoni mediante ali a sua 1ª e 2ª temporada. Então a gente tinha tudo para ter uma boa construção em The Acolyte, mas o ego da Leslie é do tamanho do universo. A pessoa que se põe a ser maior do que o próprio diretor e depois do próprio diretor não, né, do próprio criador, e depois que eu vi a entrevista dela falando sobre o George Lucas, cara, isso aí pra mim foi só ladeira abaixo, sabe? Foi só ladeira abaixo. Falei, caraca, vamos ver o que vai dar, vamos ver, acompanhar aqui até o final. Eu estava realmente com a esperança de que teríamos uma 2ª temporada. No, God! Por causa ali das coisas que agora estariam debaixo do Dave Filoni, ele não deixaria essa bagunça acontecer, mas eu não esperava que a recepção final da série fosse tão ruim assim. Foi uma abordagem realmente que, cara, uma coisa de Star Wars, ela tem que ficar no top 10 até o seu final. E logo na 3ª semana a galera já chutou o balde. Alguma coisa tem de errado. The Acolyte era um thriller de mistério que levava os espectadores a uma galáxia de segredos obscuros e poderes emergentes do lado negro nos últimos dias da Era da Alta República. Uma ex-padawan se reúne com o Mestre Jedi
para investigar uma série de crimes, mas as forças que eles enfrentam são mais sinistras do que eles jamais imaginaram. Além de Stenberg, o elenco inclui Lee Jung-jae, eu acho que assim se pronuncia o nome dele, Manny Jacinto, Jodie Turner-Smith, Daphne King, Rebecca Henderson, Charlie Bennett, Dean Charles Champion e Carrie Ann Moss. Cara, o elenco de The Acolyte, eu até fiz um vídeo só sobre isso. O elenco de The Acolyte é o melhor elenco que nós já tivemos para Star Wars. O melhor elenco. Gente, só tem cara sinistro como ator aqui para The Acolyte. E foi uma péssima ideia escalar esses caras para descartar o rosto, a fisionomia. Agora eles só vão poder voltar para Star Wars mudando completamente o design, sendo outros personagens, porque, velho, Carrie Ann Moss, cara, poderia ser uma Jedi B10 ali e tal, e nem isso os caras conseguiram fazer. Cara, a Jack, a forma como a personagem foi interpretada, né, a maneira como ela foi interpretada ali pela Daphne King, que tá ali em Deadpool, mostrando todo o seu talento de uma forma inacreditável. A gente percebe que ela é uma atriz muito diferenciada, foi completamente descartada de forma porca por esse roteiro. Então, cara, sinceramente eu acho muito complicado esse futuro aí não de Star Wars, mas sobre as questões envolvendo o que está em aberto sobre esses personagens. A gente vai ver muitos quadrinhos e livros para ter uma abordagem até mesmo interessante sobre eles. Como eu disse, eu tava com uma pequena esperança de uma segunda temporada através ali dos olhos do Filoni, né? O Filoni controlando mais, tendo um pouco mais de rédeas, igual o Kevin Feige faz lá, o Kevin Feige faz lá com a Marvel, né? Tendo ali um controle criativo, falando, ó, isso aqui pode, isso aqui não pode, porque senão vira bagunça, gente, vira baderna. Tem que ter alguém controlando, ou pelo menos ter uma linha tênue ali entre o que vai acontecer e o que não vai acontecer, o que vai acontecer e o que vai deixar de rolar, porque senão vira bagunça. Esse é o termo básico de uma história para que o universo todo possa realmente rolar. É uma conexão total que acontece, uma forma realmente de abordar o personagem tremendamente interessante. Só que se você não faz isso, se você não conversa com a trama, se você quer mexer em espinheiros, cara, você vai ter que mexer com esses espinheiros de forma muito precisa. E agora a gente acaba com esse final de forma completamente bizarro. Porque você mexeu com Yoda, você mexeu com o Plagueis, trouxe ele para o universo, canonizou ali o Plagueis para o universo e a gente não sabe o que aconteceu. O Kimir, ele era acólito do Plagueis, o Plagueis estava simplesmente perdido ali no planeta que eles estavam. O Yoda sabia de tudo isso que aconteceu. A Venestra contou tudo ali pro Yoda sobre o que rolou. Então fica esses questionamentos. Quando você vai mexer com personagens já consagrados, personagens que têm ali uma convicção plena, certeza ali, cara, você tem que tomar cuidado. Você tem que tomar cuidado porque você tá mexendo com uma obra que ela é englobada no coração de milhares de pessoas, milhares. Você não pode simplesmente chegar e destruir aquilo que está sendo construído por mais de 40, 50 anos. Muito tempo, tá? A trama aí de Star Wars. E, cara, que você simplesmente começa a mexer em estruturas que está no coração dos fãs e a galera olha pra isso e fala, cara, isso não é Star Wars. Isso não é aquilo que me encantou em 1977, depois ali, ou depois em 81, ou depois mais pra frente com os outros episódios, ou até mesmo com as prequels, ou se você chegou nesse universo como eu, através das sequels. Cara, isso não é ali Star Wars. A gente tá muito longe do que é em Star Wars. Vamos ver agora o que Skeleton Crew vai entregar pra nós. Eu tô com bastante expectativa. Na verdade, não é bastante expectativa, né? Tô com uma expectativa mediana, aceitável, mas que vai entregar algo bem interessante ali. Uma história bem divertida e eu acredito que vai dar bom. Acredito que vai dar bom aí essa nova série de Star Wars.